Olá, amigas e amigos da Mundo Escrito. Eu sou Fábio Shiva, escritor, músico, produtor cultural, e fui convidado pela Mundo Escrito para entrevistar essa pessoa que eu tenho uma admiração imensa, Alexandre Bering, que pode ser considerado um grande pensador de nossos tempos. E entre muitas aventuras, né, eu tive a grande alegria de participar com o Alexandre no livro Escritores Perguntam, Escritores Respondem, que foi lançado em 2016 pela Cogito Editora. Foi uma aventura espetacular. A gente, de repente, até fala um pouquinho sobre isso, mas o assunto hoje é psicologia e literatura. Então, assim, a gente está prometendo assim, muitas dicas para você que escreve, como compor o perfil psicológico do seu personagem, como utilizar técnicas de psicologia para você poder escrever cada vez melhor. Será que é possível fazer isso? Vamos descobrir com o Alexandre. Salve, querido Alexandre Bering! Querido, muito obrigado aí pela apresentação. É sempre um prazer muito grande estar com você. Assim, você é uma pessoa muito positiva e sabe tirar o que é o positivo do outro. Então, isso é uma coisa que dá muita alegria e deixa a gente muito à vontade. Então, eu que te agradeço aí, agradeço o convite aí de poder participar dessa conversa, né? Uma boa conversa. Querido, eu estou muito feliz, até confesso que eu estou um pouquinho nervoso, porque assim, você é uma pessoa que eu tenho uma admiração profunda em todos os níveis, como ser humano luminoso, como um grande intelectual, como um grande pensador. E hoje eu senti o peso da responsabilidade de entrevistar Alexandre Bering. E aí eu quero começar, então, querido, pedindo que você fale um pouquinho da sua jornada, da sua formação acadêmica, a sua caminhada na psicologia, né? E até começando com uma pergunta, assim, como é que o Alexandre encontrou a psicologia? Ou foi a psicologia que encontrou o Alexandre? Como é que foi isso? Essa é uma pergunta que eu não saberia responder assim por nenhum tipo de lógica, porque, na verdade, foi um encontro e a princípio, eu nunca pensei em fazer psicologia na minha vida e a gente já foi um primeiro encontro assim onde algo misterioso aconteceu, né? Porque curiosamente a minha proposta não era fazer psicologia, havia naquela época, né, umas opções muito enrijecidas que você ou era ser médico, ou você ser engenheiro, ou advogado, e acho que tudo mais era considerado menor, né? E eu me lembro que eu estava muito confuso naquela época, assim, muito hesitante em relação ao que fazer, porque você não tem uma convicção, assim, raros são que têm, assim, efetivamente uma convicção nessa época da vida. E você tem que tomar uma decisão de peso, algo que vai marcar um investimento grande e um compromisso com um tempo, com uma temporalidade de investimento, de dinheiro, de estudo, coisa e tal. E não havia também muita coisa assim de poder não passar no vestibular seria uma coisa muito ruim, ter que fazer curso novamente, pagar novamente curso. Então, tudo isso é um universo um pouco penoso, assim, né? Que a gente vive, e todo mundo vive, jovens aí, o pessoal que está começando a vida, vive todas essas angústias relativas a esse momento aí. E aí eu estava um pouco perdido, porque eu não queria ser efetivamente médico, não queria ser engenheiro e também não queria ser advogado, e estava numa linha ali, de repente, com essas coisas extraordinárias, a psicologia passa, e o meu estudo era na área biomédica, e a psicologia, justamente nesse ano, passa a ser uma opção da área biomédica. No segundo semestre, justamente quando tinha que fazer a opção, a psicologia se apresenta na área biomédica. E aí foi uma coisa muito incrível, porque os
prodígios do céu me ajudaram. E acho que isso é uma coisa muito importante, porque é uma dimensão do mistério, né? E eu tenho um pouco dessa obediência. Assim, eu dou crédito ao que é misterioso na minha vida, e isso me possibilitou, então, fazer essa opção pela psicologia, que eu nem sabia exatamente a princípio o que era. E na medida em que eu fui estudando, eu fui como se fosse um espelho, né, de coisas que começaram a acontecer e a se revelar. E logo no terceiro ano, no início do terceiro ano, eu fui trabalhar num hospital psiquiátrico e não saí nunca mais. Eu trabalhei 37 anos no hospital psiquiátrico. Então, encontrar a doença mental foi o meu alicerce. Assim, encontrar o drama humano na sua escassez, na sua penúria, no seu desencontro, no seu fragmento, né? Isso foi um marco assim que balizou toda a minha formação e depois a minha formação em psicanálise também, porque eu fiquei numa conexão, assim, completamente magnetizado por essa conexão, e ali eu agradeço muito ter encontrado o verso, o reverso, a alegria, a tristeza, o alto, o baixo, da alma e da dor humana, né? Então, isso foi muito incrível, porque correlato a isso, né, você tem que também, né, submeter a sua alma ao tratamento, né? Então, como eu fui fazer os tratamentos devidos, descobertas incríveis, né, clinicamente falando, e aí esse universo da descoberta de coisas que você nem imaginava em relação a você mesmo, de construções assim na ordem de um inconsciente, enfim, coisas que tinham acontecido, marcas do passado, coisas impressionantes, encontro com a infância, de como foi a infância, expectativa da mãe, do pai, relação com irmãos. Tudo isso é uma construção muito extraordinária, que você começa a explorar, assim, coisa que a princípio parece uma coisa tão natural, tão óbvia, que todo mundo vive isso, e de repente, quando você vai para uma exploração, assim, numa outra dimensão, numa dimensão mais na ordem interior, né, nessa dimensão interior, assim, que é uma dimensão mais oculta, você descobre que não é nada natural, que ali tem verdadeiros embates, e ali está toda o verso e o reverso, desde amores e ódios, desde atrações e repulsas, rivalidades, competições, inveja, jogo de prestígio, essa matriz que, a princípio, está toda naturalizada na ordem de uma normalidade, né? E ali, quando você começa, então, a entrar no bojo daquela matriz, você vai vendo que aquilo tem muitas contradições, tem muita coisa escondida, tem muitas coisas que não são ditas, né? Tem coisas que são veladas, enfim. E o quanto isso se tornou são códigos inconscientes da tua relação com você mesmo, e você mesmo vai se tornando um guardião dessas coisas que não podem ser ditas, que não podem ser reveladas, coisa e tal, e você começa a ver que isso tem um efeito na construção da tua neurose e que você, então, está sendo apresentado justamente a ela, e é a hora de você levantar assim, a bandeira da sua cura, se você efetivamente está empenhado nessa cura. E a cura passa a ser um jogo com a verdade, né? Então, e na medida que isso vai se tornando um ponto central,
né, é o reviramento da história de uma biografia na ordem de uma verdade, né? E acho que isso é um pouco da jornada do herói, entre aspas, entendendo? A jornada do louco, de você sair da caverna, sair da inconsciência e botar o pé para fora no mundo, enfrentar as bifurcações da vida, né? As suas encruzilhadas, e aí você entra no cerne da vida adulta, de ter que tomar decisão, de fazer escolha, de viver perda. Nunca está certo se é exatamente isso, porque não há nenhuma garantia, né, assim, de coisa nenhuma. E eu, particularmente, né, justamente por ser do sexo masculino, tendo que fazer essa jornada, que é a grande troca da calça curta, que é onde está o teu universo materno, a calça curta, a proteção, para a calça comprida. Então, que todo mundo também acha que isso é uma coisa natural, que é muito fácil você trocar a calça curta pela calça comprida, é uma decorrência de uma temporalidade naturalizada, e você descobre também que isso é um mito, né? Que isso não é verdade. O quanto te custa sair de um universo mais protegido maternamente e se expor ao mundo e começar a ter que tomar decisão e viver perdas e desencontros e sofrimentos, enfim. Então, tudo isso é uma coisa assim que a gente só descobre na medida em que você vai vivendo, pensando, refletindo, estudando. Quer dizer, é a jornada do louco enquanto um protagonista do próprio drama humano, né, com todas as suas vertentes, com toda a sua sutileza e também com toda a sua grosseria, né? Então, a psicologia me levou a isso. Hoje, eu estou numa outra etapa da vida, né? Então, já andei bastante, já fiz formação, já viajei muito. E hoje eu olho para a minha biografia, tanto no nível do meu protagonismo pessoal quanto no nível profissional, e vejo como uma coisa pode alimentar a outra. Assim, o quanto que a minha análise, o quanto que a minha pessoalidade, entre aspas, né, foi a base do meu segmento, da minha visão profissional, e o quanto que a minha visão profissional ela enriqueceu muito a minha pessoalidade, assim, né? Uma retroalimentação muito importante, assim. Uhum. Eu achei muito, assim, me instigou aqui umas lembranças, cara, que estavam soterradas, né? Você falando dessa escolha da profissão no momento que a gente está, né, totalmente assim imerso nas incertezas, né, a pressão social, né, a pressão da família. E eu lembrei uma coisa, que a minha primeira opção de vestibular era para psicologia, né? Mas assim, eu estava tão inseguro do que eu queria, eu escolhi um colega meu ia fazer psicologia, vamos fazer junto. No meio do caminho ele desistiu, resolveu fazer para desenho industrial, eu fiquei assim, pô, e agora? Fiquei assim, abandonado, né? Aí tinha outro amigo que ia fazer para comunicação social. E, então eu vou fazer. Aí larguei a psicologia, fui fazer comunicação. Mas aí, como você depois falou, né, como tem uma condução por trás de coisas aparentemente aleatórias, né? Eu acho que era o que eu tinha que ter feito, né? E aí eu lembrei a teoria do da semente de carvalho, né? Que existe uma potencialidade na semente de carvalho de se tornar aquela árvore imensa, assim, da mesma forma, cada um de nós tem uma missão a cumprir, né? E que tem um ditado que eu amo, um ditado nordestino, que fala assim, o que há de ser tem muita força. Né? Você concorda com isso, com essa teoria da semente de carvalho? Já estou saindo um pouquinho do nosso roteiro, mas só uma palhinha que eu não resisti. Não, de forma alguma. Eu concordo plenamente, né? E isso me remete, depois, porque eu também fiz formação em filosofia,
e fui estudar, e tenho assim um apreço muito grande pelos gregos, assim, me identifico muito. E os gregos têm um conceito que eu acho assim muito incrível, que é o conceito de daimon, que é essa voz que o Sócrates falou: "Não, eu obedeço ao meu daimon", né? Quer dizer, se um homem da estatura de um Sócrates, né, diz que obedece ao daimon, que todo mundo deveria escutar e obedecer ao seu daimon, né? Então, isso para mim é uma grande fonte de inspiração, poder perceber que lá, mesmo quando a coisa estava meio assim, né, nesse jogo do acaso, porque aí tem assim o que são, como que a gente identifica os determinismos mediante o jogo do acaso, o que são esses determinismos, né? E como nós não temos a tradição de escutar o mistério, de escutar a alma, né? Ficou um pouco apagada dentro da nossa intelectualidade, da nossa racionalidade, coisa e tal. Então, isso fez com que a gente ficasse mais perdido ainda, porque aí as decisões passaram a ter que ser muito... a razão passou a ser muito exigida, o intelecto passou a ser muito exigida, porque é como se você tivesse que decidir e algo que, porra, teria que ser assim, ter um peso, uma densidade, enfim, e isso faz até com que pessoas se inibam de decidir qualquer coisa e fiquem presos numa eterna indecisão, porque não conseguem mais decidir, tamanha o peso que tomar decisão passou a ter essa cultura nossa aí, né? Então, eu acho que esse ditado aí que você se referiu é muito incrível, porque essa semente, né, que vai se transformar numa das maiores árvores aí, a potência dela, né, ela vai se desdobrando, vai se desdobrando, né? E, de repente, nessa conexão, você vai sendo conduzido e você, embora seu orgulho ou seu narcisismo acha que você é sempre o condutor, né? Você está sempre ali, na verdade, você está sendo conduzido. E isso eu acho que é uma coisa extraordinária, porque quando você fala de literatura, eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque grandes escritas, os autores reconhecem que foram muito mais conduzidos do que condutores, assim, e se deixaram conduzir. Então, eu acho que essa coisa de se deixar conduzir é uma coisa que nós temos que reaprender, né? Porque isso ficou uma coisa perigosa, não é você se deixar conduzir pelo Estado, ou se deixar conduzir pelo partido, ou se deixar conduzir pela religião, ou simplesmente se deixar conduzir. Não, é se colocar nessa relação com o teu daimon, com essa força, né, de uma interioridade, e é uma interioridade subversiva, uma potência subversiva, no sentido de estar sempre reivindicando uma liberdade, uma originalidade na forma de pensar, vamos dizer assim, mas que também tem um certo assujeitamento, né? Que não é uma arrogância, não é um mero orgulho, não é um mero rompante narcísico, quer dizer, é uma sintonia fina, né? Onde você escuta o seu daimon e, ao mesmo tempo, se deixa conduzir por ele. Então, é uma equação que eu acho importante, assim, e acho que os sensitivos, né, eles sabem disso muito bem. Assim. Quer dizer, você não pode simplesmente... Se você já entra numa obra querendo ser autor, eu acho que a obra pode fugir de você. Sensacional essa frase, hein? Vou anotar na caderneta.
Até dentro da literatura, né, o Hermann Hesse, né, acho que foi um autor também que se expressou com muita propriedade sobre o daimon, né, sobre você seguir o daimon. Eu acho interessante também porque quem não ouve o daimon vai ouvir alguma outra voz, né, não vai deixar de estar E, sendo guiado por algum outro comando. É sim, muito ainda mais levando interessante. em conta que nós somos seres de sonoridade, né? E que nós temos essa disposição para a escuta, né? E para toda a sonoridade do mundo. E as sonoridades do mundo, elas concorrem pela apropriação da nossa cabeça, né? Tem sonoridades muito baixas e tem sonoridades mais sublimes, mas que todas, de certa forma, querem se fazer ouvir. Então, isso é uma coisa assim muito importante, né? No sentido de como que você lapida a tua escuta, no sentido de que o que vale realmente a pena escutar, porque merece, né? Porque tem uma qualidade, porque tem uma estética, vamos dizer assim, né? Maior, e de coisas que talvez não valem tanto a pena ser escutadas assim, porque são efetivamente nocivas e prendem você num magnetismo assim muito baixo, muito denso, né? Verdadeiros cativeiros de sonoridades enlouquecidas, né? Quase dementes, como nós estamos vivendo hoje nesse país, tá entendendo? E olha que coisa incrível, né? Por vias tortuosas, né? A conversa desagou justamente na primeira pergunta que eu tinha preparado para lhe fazer, né? Que tem a ver com essas sonoridades, né? Estranhas, esquisitas, maléficas, né? Porque e já linkando diretamente a psicologia com a literatura, né? Um tema muito assim que está sendo muito debatido é a utilização de técnicas psicológicas na comunicação de massas, né? Mais especificamente esse fenômeno aterrador das fake news, né? E aí como é que eu queria que você falasse um pouquinho como é que funciona isso pelo ponto de vista da psicologia e já trazendo para a literatura. E é possível a gente utilizar, como um escritor utilizar técnicas psicológicas na sua escrita para convencer o leitor de alguma coisa, para vender suas ideias. É possível fazer isso? E como é que se faz isso? E como evitar, e como a gente se defender de uma apropriação dessas, né? Essa é uma temática assim, bem complexa, né? Porque com essa técnica, essa ideia de uma técnica, né, de captura, né, que não são técnicas de captura, e eu me lembro do Churchill, que dizia na Segunda Guerra que a próxima guerra seria mental, seria uma guerra mental, né? E hoje eu tenho até um artigo pequeno que eu escrevi aí no Facebook, como que a cabeça das pessoas passou a ser assim disputada veementemente. Assim. Toda a cabeça hoje ela é disputada, mesmo que a pessoa não tenha a menor consciência disso, porque atualmente não se tem, mas a cabeça dela se tornou um valor de mercado, né? Todas as induções, porque a cabeça é um alvo, a cabeça das pessoas hoje são um verdadeiro alvo de muitas intenções ali. E aí surgiu, né, retomando, tem três vertentes que eu acho importantes, né, que uma foi a retomada do livro do George Orwell, chamado Esse 1984, né, que era justamente uma sociedade de controle, né, onde as pessoas se submetiam reverentemente ao grande irmão que sabia o que era melhor para elas. Então, elas eram completamente induzidas a uma submissão, né? O outro livro é O Admirável Mundo Novo, que aí já apresenta uma versão mais sofisticada dessa técnica de manipulação, onde as próprias pessoas, né, elas mesmas se entregam, aprendem a controlar a si mesmas, assim, são induzidas a serem os próprios controladores
de si mesmo, né? Isso, uma sociedade que vai se disseminando e vai aprendendo a um tipo de servidão, né, que é um pouco na linha do Thoreau, da servidão voluntária, que é um tipo de servidão, e isso estabelece uma base muito boa para que o capitalismo possa fazer a sua festa, possa vender seus produtos, possa induzir as demandas, né? Hoje a discussão de que não é mais o consumidor que escolhe o seu produto, mas o produto é que agora escolhe o seu consumidor. Quer dizer, as coisas entraram em níveis assim, muito grandes de uma sofisticação, né? E essa situação, né, tem feito com que muitas pesquisas, né, juntando hoje com as novas tecnologias, né, com tecnologias sofisticadas, que têm o poder de serem absolutamente desconhecidas do grande público, porque todo mundo é absolutamente ignorante em relação a essas novas tecnologias, assim, a grosso modo, e essas tecnologias, com tecnologias do invisível, elas conseguem um grande poder assim de manipulação das pessoas, toda essa questão do algoritmo, né, que nós estamos vivendo. Você hoje aponta um produto e esse produto passa a correr atrás de você, toda hora que você vai, está um produto lá chamando você. Então, são essas técnicas, né, são técnicas de captura que deveriam, eu acho, assim, serem acompanhadas também por um avanço no discernimento, de forma que as pessoas pudessem usar essas tecnologias de uma forma que possibilitasse assim, tirar dessa tecnologia o que elas têm de favorável. Mas se isso não for acompanhado, né, por um discernimento, se isso não for acompanhado por um processo de construção cidadã, de uma pedagogia, de um senso crítico, reflexivo, corre realmente o risco da gente se tornar uma sociedade, não é nem mais como o Guy Debord falava, que uma sociedade de espetáculo, uma sociedade toda espetaculosa e absolutamente manipulada, né? Uma sociedade com características muito histéricas durante muito tempo, né? E que hoje está se tornando uma sociedade depressiva. Estamos entrando numa outra esfera de exaustão, que é o tema da sociedade do cansaço, né? do coreano lá. Então, obviamente que essas técnicas, hoje, a psicologia, o que se chama de psicologia, ela, ao mesmo tempo que ela se tornou uma disciplina que ganhou um certo reconhecimento, assim, né, por aquilo que ela conseguiu conquistar ao longo dessas décadas todas, assim, mas ela tem ficado ideologicamente também a serviço dessas manipulações, assim, né? Então isso é uma questão assim muito delicada, né? Porque aí, se você, por exemplo, dependendo da intenção que esteja em jogo, né? E aí eu me lembro aqui de uns autores que, como quando você escreve um livro, qual que é a sua intenção? Então, o próprio livro ele já é um questionamento sobre a sua intenção. Você está escrevendo para o quê, afinal de contas? Assim, para seduzir, para induzir, para manipular, para aprender? O que você quer com isso, afinal de contas? Então, essa questão ética, né, que é a questão que está na ordem do dia, essa questão ética, ela vem para um primeiro plano, né, porque
ou nós vamos usar todos os recursos a serviço, né, de algum tipo de dominação dos poderosos, né, assim, com todas as estratégias de poder da biopolítica que o Foucault se refere, ou então nós vamos ter que mudar essa concepção e o que seria a utilização disso de uma forma mais libertária. Eu acredito, né, e aí é uma visão que talvez esteja alinhada com alguns pensadores, de que possivelmente isso virá da ordem de minorias. São minorias que vão fomentar um pouco esse reviramento de uma ordem estabelecida, né, porque são minorias que, justamente por não terem o poder oficializado, e até pelo contrário, elas têm reivindicações que abalam a estrutura do poder estabelecido, e acho que nessa tensão, nessa força, nessa dialética aí, é que surgem possibilidades de novas ideias, como tem surgido, assim, e acho que essa mobilização da sociedade, né, uma sociedade mais pensante, mais reflexiva, para a gente poder diminuir um pouco esse poder de captura. Mas isso é uma batalha que eu acho que é a grande batalha que nós estamos vivendo nesse momento, é absolutamente mental.